18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6h03 em Manaus, começando pra você, hein? Só pra você, mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito cara. boa noite pra você que faz companhia com a gente aqui em 100,7. É isso aí, Bora. estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, sempre contando aí com a sua participação aqui no programa 18 horas. Dá uma moral aí pra gente, participe conosco do programa 994887592. Você está mais do que convidado a participar do nosso debate aqui. Você concorda, discorda, manda o seu áudio, fala o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E é claro, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então fechou, anote aí 994887592. Mix. Sem mais delongas, hein, Karine? Vamos direto saber aí os detalhes do trânsito com ele. André Meirelles está nas ruas de Manaus para saber como anda aí a volta para casa. Boa noite, André. Então, você está conferindo uma situação que acontece lá no Boulevard, em frente ao Hospital Santa Júlia. Está acontecendo desde mais cedo uma obra da Águas de Manaus. E daí, gente, das 3 pistas, 2 estão interditadas. Parou. Eu parei nisso, eu fiquei nesse engarrafamento vindo aqui para a rádio. André Meirelles, boa noite. Como é que está essa obra agora? 6h04. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a gente vai começar com as informações do trânsito, claro, Karime e Carlão, aqui pela Avenida Boulevard Álvaro Maia, Praça 14 de Janeiro. Olha, a gente está nesse momento no sentido centro-bairro. E por aqui tem um caminhão em pane mecânica, mas só que os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já estão por aqui para dar aí todo o apoio, né? Você que vem, né, no sentido na Avenida Boulevard Álvaro Maia, antes do cemitério São João Batista, no sentido bairro Centro, você vai encontrar então esse caminhão em pane mecânica aqui pela Avenida Boulevard Álvaro Maia. Agora a gente vai trazer as atualizações, né, sobre aí, né, essa situação que aconteceu, um reparo de uma rede de abastecimento da água aqui também na Boulevard Álvaro Maia. Já nesse sentido, é o sentido bairro Centro, para quem passa nesse momento por aqui, está tendo então ainda essa obra onde 2 faixas, né, elas foram ocupadas para que essa obra possa ser realizada nesse momento, e o trânsito está daquele jeito, né, trânsito tá com lentidão por aqui. Então essa obra, ela está sendo realizada para manutenção, né, e foi necessário interromper o serviço da água no local. Com isso, os bairros que vão ter a paralisação aí da água nesse momento: Aleixo, Cachoeirinha, Adrianópolis, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Praça 14 de Janeiro, Raiz, São Francisco e São Sebastião. A previsão é que o abastecimento da água seja normalizado só durante a noite. A gente não recebeu o horário aí que começa, então, nesses locais que está faltando a água por conta desse reparo que está sendo feito aqui bem em frente ao Hospital Santa Júlia. Está sendo feito esse reparo aqui da Águas de Manaus nesse momento, e é essa nota que a gente recebe. E a previsão é para ser concluída no início da noite. Também não informaram qual o horário, mas falaram que é no início da noite. Mas por enquanto está sendo feito o reparo aqui da concessionária Águas de Manaus aqui no local, e está deixando o trânsito nesse sentido bairro Centro bem congestionado por aqui, Karime e Carlão. Muita paciência nessa hora, não é, André Meirelles? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Agora 6h07, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. 3 empresários de Manaus são presos em Brasília com mais de R$1 milhão em espécie nas malas. Avança no Senado a proposta que aumenta mandato e acaba com a reeleição de presidente, governador e prefeito. Adolescentes são vítimas de cyberbullying dentro de escolas em Manaus. Motorista de amarelinho é flagrado dirigindo bêbado e sem habilitação no Distrito Industrial. 6h07, esses e outros assuntos, hein? Nós vamos juntos conferindo até às 7 da noite os destaques desta quarta-feira, 21 de maio de 2025. Está no ar mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil.
18 horas. A escuta é essa, hein? 3 empresários de Manaus foram presos em flagrante no aeroporto de Brasília. Eles transportavam mais de R$1 milhão em dinheiro vivo, em espécie nas bagagens. Carlão, eles vinham de Manaus, pararam em Brasília, a polícia pegou, né? Manaus nas páginas policiais mais uma vez. Bom, os empresários são César de Jesus Glória Albuquerque, Eric Pinto Saraiva e Wagner Santos Moitinho. Segundo as investigações, o trio tem ligação com vereador e prefeito de cidades do interior aqui do estado do Amazonas. Olha só, a Justiça do Distrito Federal decidiu converter em preventiva a prisão em flagrante dos empresários depois da denúncia de custódia. A Justiça entendeu que somente a prisão é capaz de reprimir as condutas dos empresários. Pois é, depois da audiência de custódia, a Justiça determinou que eles permanecessem presos. O repórter André Paz, o repórter Kennedson Paz está acompanhando o assunto e conversa ao vivo com a gente agora do 18 horas. Então, Kennedson, boa noite. Quais são os políticos ligados a esses 3 empresários presos lá no Distrito Federal? Kennedson. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui na Mix FM. Então, basicamente existem vários políticos ligados exatamente a essas pessoas. Nós temos aqui o César Albuquerque, ele que, só pra gente contextualizar, ele é dono de uma empresa, a Comercial CJ, Comércio de Produtos Alimentícios Limitada. Essa é uma empresa que foi aberta ali, que agora em abril de 2025, ela recebeu 2,5 milhões de reais da prefeitura do município de Quari, que é administrada pelo prefeito lá, Adail Pinheiro. A gente já tem pelo menos um nome aí descrito como nessa ligação entre os envolvidos. Temos também um contrato, que esse contrato lá de Quari, segundo as informações que já foram divulgadas na imprensa de um modo geral, era para fornecimento de bolsas, bonés, guarda-sóis, capas de chuva e também tênis. O detalhe é que essa mesma empresa do César Albuquerque, ela tem mais de 40 atividades registradas, que vão ali desde açougue até serviços funerários. Então são diversos serviços que ele oferecia através dessa empresa. Agora, segundo a PF, a desconfiança é que nesta empresa, apesar de ter muitas atividades, ela não tinha nenhum funcionário formalizado, segundo as informações da Polícia Federal. O outro envolvido também que foi preso, o empresário Wagner Moitinho. Ele é pai do vereador Lucas Moitinho, que é do União Brasil. Ele foi eleito recentemente agora no município de Presidente Figueiredo. Tanto o Moitinho pai, como também o César, o outro empresário que foi preso, eles eram os doadores oficiais da campanha do vereador Lucas Moitinho, segundo o documento ali da Justiça Eleitoral. O outro envolvido é o empresário Eric Saraiva. Ele é dono da Saraiva Comércio e Confecções, que também recebeu R$64 mil da campanha do prefeito de Itacoatiara, o Mário Jorge Bauês Abraim. Esse daí foi das eleições de 2024, agora, ano passado. A empresa também recebeu, gente, um montante de quase R$30 mil, a empresa do Eric Saraiva, do Diretório Municipal do Republicanos, lá do município de Itacoatiara. Então, são diversas ligações políticas, porque era um grupo que tinha várias empresas que a Polícia Federal já coloca como empresa de fachadas para poder possivelmente lavar dinheiro público. Então, é isso que a Polícia Federal está investigando nesse momento. Segundo a PF, essas empresas, elas não tinham capacidade financeira, era uma capacidade incompatível com os contratos milionários que mantém ali com as prefeituras daqui do nosso estado do Amazonas. Ao serem presos, os 3 empresários, eles alegaram que iriam para Goiás para fazer compras de mantimentos, insumos para as empresas que eles tinham, só que eles não sabiam dizer os locais para onde iam, os locais de quem venderia os produtos para eles, quais eram os fornecedores, e aí eles entraram em várias contradições e por isso a Polícia Federal passou a ter dúvidas em relação àquele montante, mais de R$1 milhão que eles estavam carregando na mala. E aí, além disso, também esses montantes, eles eram compostos por vários blocos com cédulas de R$200, então era um volume muito grande, bem dividido. Então a Polícia Federal decidiu investigar um pouco mais a fundo. E quando a gente investiga, é claro que a gente vai encontrando mais coisas, né? A Polícia Federal também encontrou detalhes a respeito da época da pandemia, gente, porque esse mesmo grupo, eles também receberam auxílio emergencial durante a pandemia. O César recebeu quase R$5 mil, foram R$4.900.
R$1.200. O Eric recebeu R$5.200 e devolveu desse valor R$3.000. Devido a tudo que está acontecendo em relação a esses nomes, a Justiça do DF, ela decidiu manter a prisão preventiva deles e também autorizou a quebra do sigilo para poder verificar através de ligações, mensagens nos celulares dos envolvidos, para saber se toda essa relação desses empresários, eles tinham ali alguma relação política lá no Distrito Federal, porque além disso a gente está sabendo que agora a gente está passando por um momento da Marcha dos Municípios, um evento que reúne vários prefeitos de todos os estados brasileiros. Vários, a gente falou aqui do Amazonas, né? E aí, 23, se eu não me engano. Exatamente. E aí, o que a Polícia Federal quer saber? Se eles foram exatamente para o Distrito Federal com a intenção de entregar propina, de pagar alguém, de repassar esse dinheiro, fazer esse repasse, porque afinal ele tinha envolvimento com vários outros políticos daqui do nosso estado do Amazonas, inclusive. Além da lavagem de dinheiro, que a Polícia Federal já coloca eles imputado para eles esse crime de lavagem de dinheiro, também pode render ali até 10 anos de cadeia devido a esse crime. Eles também podem ser investigados por pagar a propina, como já mencionei. Negociatas. Exatamente, para pagar propina para políticos. Então a polícia decidiu manter, a justiça decidiu manter para que eles não ficassem soltos e pudessem atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Mas a partir do momento que o nome deles começa a ser divulgado, vários outros contratos acabam aparecendo aqui no nosso estado. Tem muita gente preocupada fica, aí, né? Com certeza. Tem muita gente preocupada de que eles abram mais o bico e a situação fique descontrolada. Mais uma vez a corrupção no topo daqui do nosso país. Fica pouco. A investigação é fácil, né? É só rastrear o dinheiro. Segue o caminho do dinheiro que você consegue encontrar tudo. Ou seja, exatamente. Kennedy, ou seja, só o início das investigações e com certeza você vai continuar acompanhando o caso para trazer as atualizações pra gente, certo? Com certeza, Karime Leal. A gente tá acompanhando todos os detalhes que acontecem lá no DF e com certeza vai haver novos desdobramentos e novas informações ainda vão aparecer. E é claro que a gente atualiza aqui pra gente na rádio e também no 18 horas e no Instagram. Não esqueça de seguir, viu? Tá ótimo o Instagram, gente. Vamos seguir a gente lá. Qual é o endereço? 18 Horas News. 18 Horas News. Pronto, @18 Horas News. Segue a gente também. Muito obrigada pelas informações, Kennedy Paz. Valeu, Ken. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha essa situação, Karime ouvintes. Motorista de amarelinho é flagrado dirigindo embriagado, sem habilitação, no Distrito Industrial, todo errado. Tô completamente errado, né? Pegaram ele na fiscalização, Carlão, na noite dessa terça-feira, lá na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, na zona leste da cidade. O repórter André Meirelles acompanhou o caso, traz mais detalhes pra gente. Então, André, além da situação do motorista, o veículo também tinha infração, André. Explica pra gente. Boa noite. Olha, Karime e Carlão, o amarelinho estava com o lacre de identificação violado, os pneus em péssimas condições e o sistema de iluminação alterado. Foi o que disse aí a equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito aqui do Amazonas, o DETRAN, que fez a abordagem do veículo por volta de 10h40 da noite na Avenida Buriti. Os procedimentos com o motorista foram adotados pelo DETRAN, pelo crime aí que ele cometeu, né? Um crime de trânsito, além de dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação, também dirigiu embriagado. Até o teste de alcoolemia que ele fez apontou 0,29 miligramas por litro de álcool no sangue, né? O valor do teste, inclusive, não pode ser superior a 0,04 miligramas. E quem explica melhor isso pra gente é o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro. Uma pessoa que é submetida ao teste de alcoolemia e se o resultado for até 0,04 decigramas por litro, essa pessoa está imune a cometer qualquer infração de trânsito. Porém, a partir de 0,05 decigrama por litro até 0,33, essa pessoa já incorre na infração de trânsito, que é dirigir sob efeito de bebida alcoólica. E além da multa, ela também está sujeita a outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. É uma infração administrativa. Agora, se o teste acusar acima de 0,34 decigramas por litro,
este condutor, além de ser autuado por infração de trânsito, ter a CNH suspensa, ele também responde pelo crime de trânsito. Olha, sobre esses casos de infração do trânsito aqui em Manaus, o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, realizou na tarde desta quarta-feira a Operação Transporte Legal no terminal de ônibus alternativo da Bola da Suframa, na Zona Sul. E aí essa ação de fiscalização dos micro-ônibus foi realizado aí uma fiscalização para apurar aí irregularidades e também garantir que os veículos fiquem dentro das normas de segurança e assim também assegurar que os motoristas estejam devidamente autorizados para operar aí nos serviços. Karime, André, haja fiscalização, hein, Carlão? Se o cara, com fiscalização, o cara conseguiu sair pra rua carro pra todo trabalhar. errado, ele todo errado. Todo errado. O ônibus, Nada Carlão, certo. quantas vidas ali na mão dessa pessoa irresponsável. Bom, ainda bem que a fiscalização pegou. Vamos lá. 6h18, você no melhor mix do Brasil. Mix. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas. Avança no Senado proposta com o fim da reeleição para presidente, governador e também prefeitos. Detalhes para você confere já aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? Vamos falar agora sobre um caso preocupante de cyberbullying que aconteceu em uma escola de Manaus. Uma forma de violência que infelizmente tem se tornado aí comum aqui na capital, aqui em Manaus, hein, Karime? Verdade, Carlão. 9 moças, 9 estudantes com idades entre 16 e 17 anos foram vítimas de uma campanha de intimidação e humilhação feita por estudantes da mesma escola. Vanessa Lima traz os detalhes pra gente desse caso. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes aqui do 18 horas. E imagine só, você está na escola, um ambiente que deveria ser de acolhimento e aprendizado e acaba sendo vítima de violência online. É isso que aconteceu com 9 estudantes de 16 e 17 anos em uma escola daqui de Manaus. 6 rapazes cantaram uma música com tom de apologia ao estupro, direcionada às vítimas durante os jogos escolares da instituição. A situação ficou mais grave quando um vídeo editado foi postado nas redes sociais com as fotos das vítimas, em forma de humilhação. As meninas se sentiram ameaçadas e, com a ajuda de seus pais, denunciaram o caso à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. As investigações começaram no dia 14 de abril e, nessa quarta, 3 mandados de busca e apreensão dos celulares e notebooks dos rapazes foram cumpridos, como conta a delegada titular da DEAI, Joyce Coelho. A equipe da DEAI deflagrou a Operação Adolescência no intuito de dar cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão na residência de 3 adolescentes investigadas nesta especializada pelo cometimento do ato infracional análogo ao crime de cyberbullying. Toda essa investigação se iniciou no dia 14 de abril, quando recebemos nesta delegacia 9 alunas de uma escola pública relatando que haviam sido ameaçadas por meninos da mesma escola. Nesta ocasião, tiveram 9 vítimas que apontaram 6 adolescentes meninos como autores do crime de ameaça ao cantarem e fazerem gestos de uma música em apologia ao crime de estupro. Registrando a ocorrência, na mesma data, a equipe da DEAI fez diligências até a escola mencionada e notificou os pais que trouxeram até a especializada os adolescentes em questão, e o procedimento com relação ao ato infracional de ameaça foi realizado com a apresentação destes alunos ao Ministério Público. A quebra do sigilo dos dados dos aparelhos eletrônicos já foi decretada pela Justiça e as investigações continuam para descobrir os autores do vídeo. Volto com vocês Legal. no estúdio. Muito obrigada, Vanessa Lima. Séria essa situação, acontece em mais do que a gente imagina, né, Carlão? Essa história uma aí frequência agora. Exatamente. Então, Tá legal. a vítima são sempre, a maioria dos casos são as meninas, né? Então é preciso muito cuidado, ficar atento E elas com isso. fizeram certo, né? Procuraram os pais, né? Pronto. E aí eles tomaram as providências e deu tudo certo. É isso aí. 6h22. Continue aí em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. E o nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. Política.
6h22, vamos falar de política com Kennedy Paz e Nathalie Moraes aqui com a gente. Então, Nathalie, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência até o projeto que proíbe o desconto automático nos benefícios do INSS. Bom, esse texto do deputado Sidney Leite pode realmente proteger os aposentados de novos futuros golpes, Nathalie? Pode sim, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Então, Karime, né, a Câmara dos Deputados deu um passo muito importante, sim, ao aprovar aí. Na verdade, o projeto ainda não foi aprovado, foi aprovado o requerimento para que seja votado, né, com urgência, sem tantos trâmites aí, realmente para acelerar, vamos dizer assim, essa tramitação de um projeto de lei tão polêmico. Essa proposta acaba ali com todos aqueles descontos automáticos, sem que você tenha conhecimento, né? Feitos muitas vezes por associações de classe aos beneficiários e também aposentados e pensionistas do INSS. Esse requerimento foi aprovado numa votação simbólica, a gente fala assim, porque foi uma votação ali verbal. A maioria dos deputados federais disse sou favorável, e tudo isso aí a pedido do presidente da casa, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. E aí nesse tipo de votação, os votos não são registrados ali no painel eletrônico. Essa decisão é tomada de forma verbal pelos líderes partidários. Mas com isso, né, esse projeto que, como você já adiantou, Karine, é de autoria do deputado federal amazonense Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pode agora seguir aí direto para o plenário sem passar pelas comissões temáticas, e a gente torce realmente para que tudo dê certo diante de tantos escândalos e polêmicas envolvendo aí o INSS divulgado nos últimos dias. Sem dúvida, né? E guardar o dinheiro aí dos aposentados, né, e pensionistas, né, Carlão? Olha só, o Senado quer mudar as regras do jogo. A CCJ, ela aprovou o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, com mandados maiores e eleição unificada a partir de 2034. Vai aumentar, né, o tempo, né? Então, quem tá com mandado hoje, muda alguma coisa? Não, né, Ken? Não, por enquanto ainda não, Carlão. Então, foi aprovado hoje lá no CCJ, Carlão, e não entra em vigor agora. Só lá pro ano de 2030 é que começa a mudar algumas coisas, Carlão. Ou seja, por exemplo, o seu presidente, Carlão, agora atual, que ele tá querendo a reeleição, né, Carlão? E olha só, se ele quiser se candidatar, ele pode se candidatar ainda, só que não vai conseguir mais ser reeleito. Agora, em relação a 2034, todas as eleições de 2034, elas vão acontecer, Carlão, no mesmo dia. Essa aqui é a proposta, para mudar um pouco assim o calendário das eleições. E aí você vai, num mesmo dia, votar para todo mundo: prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores. E aí o que muda agora para esse ano mais próximo, né? Por exemplo, quem foi eleito agora em 2028, por exemplo, prefeitos, eles vão ter o mandato de 6 anos sem poder ter a reeleição. Porque para poder chegar a fazer isso, Carlão, de 5 em 5 anos e não ter reeleição, vai ser necessário ali algumas transições que vão implicar num tempo maior dos mandatos de cada um desses gestores, né? Por exemplo, presidentes e governadores agora eleitos em 2030, eles vão ter um mandato único de 4 anos aí sem reeleição. A partir de 2034, todos eles vão ter 5 anos, como já mencionei ainda há pouco. Sim. Em relação aos senadores, eu acho que a mudança mais significativa, Carlão, agora em 2026, os que forem eleitos para senadores terão ali 8 anos de mandato. Que é normal. E aí, que é normal, 8 anos de mandato normal. Só que em 2030 já pula para 9 anos de mandato. Sim. E aí em 2034 já começa a ser normal, para 5 anos normal acontecendo, entendeu? E aí para que essa mudança venha acontecer, ela precisa ser aprovada no plenário do Senado e também aprovada na Câmara dos Deputados. Mas se passar, vai ser ali a maior reforma eleitoral desde a Constituição de 88, mexida. Carlão. Com certeza vai dar uma mexida. Só que em relação a essa transição e o tempo delas, é que está rolando muita discussão ainda sobre esse assunto. Mas o fato é que foi aprovada hoje na CCJ. Então a expectativa é que isso vá um pouco mais à frente. Agora fica só a dúvida, Carlão, se os nossos senadores, né, que serão eleitos ali por 9 anos, ou os outros que terão o mandato de bastante tempo aí pela frente, se eles realmente vão dar conta de tanto tempo assim, né, Carlão?
Carlão. Mas a ideia é finalizar aquela situação da carreira política, Carlão. De ficar anos e anos aí reelegendo, né? Anos e anos não, são 2. Tem gente aí que a vida inteira tá. Nós temos deputado que está há 40 anos no poder. Verdade. Perguntaram aqui o que é CCJ, né, gente? A gente tem que explicar. Vamos lá, é Comissão de Constituição e Justiça. Foi isso. A gente fala a sigla e tem que explicar do que se trata. Agora, muito obrigada, Kenneth. Vamos lá, Nathalie. A prefeitura mandou retirar a propaganda da Fametro de dentro dos ônibus aqui de Manaus. Gente, aconteceu o seguinte: eram peças publicitárias que foram coladas do lado de trás dos assentos. Então a pessoa sentava e via ali a peça publicitária, que era a foto, que é a foto da diretora, da reitora da Fametro, Maria do Carmo, em destaque. Bom, isso pode ser enquadrado como propaganda eleitoral antecipada, ou já que ela é pré-candidata a governo do estado declarada? Exatamente, né, Karime? A gente sabe que as eleições só são em 2026, mas muita gente já está se antecipando. É o caso da pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Cefaí, que é apontada aí como a pré-candidata do Partido Liberal, né? Ela vem tentando ali se firmar em meio à direita, né? Querendo aí todo esse destaque e tentando conquistar realmente o movimento dos bolsonaristas em Manaus, que a gente sabe que é muito grande aqui na nossa capital. Só que em meio a tudo isso, eu não sei quem foi ali o marqueteiro que teve a brilhante ideia. Que teve essa ideia aí de ir lá e fixar nos assentos dos ônibus vários cartazes, né? E aí o que aconteceu? A Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, removeu todos os materiais publicitários, que segundo a Prefeitura são irregulares e estavam fixados nos assentos. A situação foi identificada depois que tudo isso viralizou nas redes sociais, Karime. E aí muita gente começou a fazer questionamentos, inclusive portais de notícias. Então, né? O marketing deu certo. Hein? Sobre a veiculação. O que dizia na propaganda, Carlão, né? A propaganda tinha ali a foto da Maria do Carmo Cefaí. É isso que eles queriam. Fazendo uma referência às clínicas da Fametro, que oferecem atendimentos gratuitos. Pronto. Exibindo a imagem da reitora, né? Da professora Maria do Carmo. Só que se a gente não tivesse processo eleitoral, né? Tudo isso. Não estamos oficialmente, mas é uma propaganda antecipada, já que ela é pré-candidata. Ela vai pagar o quê com relação a isso? A gente não trouxe outro dia. O que acontece, né? Que tanto a prefeitura... O problema de tudo isso é que tanto a prefeitura quanto o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa propaganda foi feita sem nenhum tipo de autorização. Nem mesmo a empresa, a operadora de ônibus, sabia que tinham colado esses adesivos no assento. Então, não tinha nenhuma permissão oficial da empresa, nem do órgão esse oficial. marqueteiro é corajoso. E aí, também levanta dúvidas. Como é que eles não sabiam, gente? É claro que sabia. Não era só de um assento, com certeza. Eram de vários assentos, Eu pedi nota, né? E aí, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né? Todas as medidas oficiais já foram adotadas para evitar novas ocorrências como essa. Dessa natureza. E aí eles reforçaram, né? O compromisso com a legalidade. Imagina, menino, se eu abro ali a minha lojinha, né? Aí pega e sai colando. Sai colando e tudo quanto é assento de ônibus. A pessoa sempre fica lá olhando você. Fashion, né? Só que assim, a Fametro não se pronunciou ainda, tá? Sobre o assunto. Eu tentei entrar em contato aí com a Fametro para ver qual que seria a posição deles. Estamos esperando, né? Mas como o Carlão disse, né? Deu certo. A gente tá aqui falando disso. Não é? Deu certo. Aí queira ou não, deu certo. E que leva até um questionamento, né? Porque pessoas que ainda estão na gestão, estão atuando, são atuantes, ainda tem um cargo político e estão também utilizando obras para se promover. E a gente sempre fala isso. Nós trouxemos a gente trouxe aqui, vocês trouxeram aqui a história do Wilson Lima, que foi condenado agora por propaganda irregular. Mas isso foi em 2022, ele foi condenado agora em 2025. Ainda pagou uma micharia ainda, 100 mil reais. Não faz nem diferença. Gente, palhaçada, né? Que ridículo. É melhor nem falar nada, nem fazer nada, gente, pra ser... Enfim. Parabéns pra estratégia de marketing. Estamos aqui falando. A Nathalie falou que o pessoal na Câmara não estava apresentando nada, agora parece que começou a aparecer projeto lá, hein? Se liga na qualidade dos projetos, é tudo que a gente precisa. A Câmara Municipal de Manaus foi palco de duas polêmicas, inclusive. Olha só, um projeto que quer criar intervalo bíblico nas escolas e teve também
uma declaração polêmica do vereador Roberto Sabino. Mas, ele de novo, sobre saúde mental. Como a Casa Legislativa está reagindo a tudo isso aí, Ken? Gente, só uma questão. O Estado não é laico, gente? Com certeza, Karime. Bom, explica essa confusão pra gente, Ken. Então, tudo se baseia, né? Pelo menos um dos casos aí se baseia em relação à atitude daquele morador de rua que empurrou a idosa e tal. E infelizmente ela acabou sendo atropelada e morreu. O fato é que o vereador Roberto Sabino, ele propôs para que a casa começasse a investir em igrejas, sejam elas de quais igrejas sejam, seja qual tipo de religiões sejam, para que as pessoas responsáveis ali de levar a mensagem de paz, de amor, para que elas possam começar a fazer uma evangelização em toda a cidade, para poder cuidar desses moradores de rua, essas pessoas que são envolvidas com as drogas aqui na nossa cidade, porque segundo ele, essa condição, ela passa de uma situação de saúde normal. Ele disse que isso daí também se torna uma questão espiritual e que por ele seria interessante que a Câmara Municipal ela conseguisse investir em pessoas que levam a paz, o amor para todo mundo. Só que esse debate ele acaba ficando bem acolorado porque a gente sabe que nosso estado é laico, todos têm direito e tem várias religiões também, né? Qual vai ser utilizada para fazer isso? Não é só uma que tem, são várias. Exatamente. Ele até chegou a falar isso, Carlão, mas o fato é que, de fato, a casa ela não é um local onde deveria haver esse tipo de discussão. Na realidade, deveria haver uma discussão em relação à nossa população que ficam nos centros de Manaus, ficam nas ruas, para saber o que pode ser feito para melhorar a condição delas, levar para uma unidade de saúde para fazer exames, para saber o que está acontecendo, se é tratamento psicológico que precisam, leva um profissional. Mas acabou que com essa história toda, o vereador foi ridicularizado nas redes sociais, né? Porque assim, o que ele tentou deixar claro ali para os parlamentares que a pessoa em situação de rua estava sendo levada ali por tem algum problema espiritual. Satanás. Aí não dá, gente. Aí ficou feião, né? Satanás, Então tá ótimo. Então, obrigada, gente, pelas informações. Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Agora são 6h34. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie Moraes. 18 horas. Alô, você em 100,7, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira durante a Operação Emergência Fabricada. Exatamente, a ação teve como foco a Prefeitura de Tefé, no interior do Amazonas, e investiga contratações diretas suspeitas, feitas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Olha só, o objetivo é apurar se houve dispensa indevida de licitação para reformas em escolas municipais sem a devida comprovação de uma situação de emergência. E durante a operação, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos que agora vão passar por perícia. E a expectativa é que esses materiais ajudem a esclarecer uma possível fraude no uso de verbas públicas destinadas à educação. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, 23 cidades do Amazonas já decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios no estado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Então, darmos um giro no trânsito, hein, Karime? Vamos lá, 6h35. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Isso mesmo, para você que nos acompanha, a gente continua aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia para trazer informações sobre um reparo que está sendo feito aqui da concessionária de águas, né, que está sendo feito aqui no local, no sentido bairro Centro, bem em frente aqui ao Hospital Santa Júlia. As 2 faixas estão nesse momento ocupadas, Karime, Carlão, para esse reparo das obras. Então, a nota que a gente recebeu é de que a Águas de Manaus informa que está atuando nesse reparo de uma rede de abastecimento de água aqui na Boulevard Álvaro Maia, para as 14 de janeiro, e durante a execução do serviço, 2 faixas da via estão interditadas. É o que acontece nesse momento aqui. Quem também nos acompanha nas redes sociais, daqui a pouco vai poder ver essas imagens que a gente vai mostrando para vocês que nos acompanham. E aí, a nota é que o serviço, a previsão era para que fosse concluído no início da noite, né? O que a gente observa por
aqui é que ainda eles estão trabalhando por aqui e apenas uma faixa está liberada nesse momento que a gente fala da proximidade, nesse trecho aqui bem em frente ao Hospital Santa Júlia, no sentido bairro Centro, aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia. E o trânsito nesse trecho está assim congestionado. Agora, só para quem está nos acompanhando nesse momento, ali no viaduto que vem aqui para o sentido Boulevard Álvaro Maia, no sentido bairro Centro, ali o trânsito está moderado, mas quando vai se aproximando desse trecho é aquele congestionamento por aqui. Karime, Carlão, só mais uma informaçãozinha aqui para quem está nos acompanhando, tá aí sem água, é por conta desse reparo aí, os bairros aqui nas proximidades, né, do Aleixo, Cachoeirinha, Adrianópolis, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Praça 14 Raiz, São Francisco e São Sebastião. A nota da concessionária é que a previsão do abastecimento para ser normalizado é durante a noite aqui pela região. Só não informaram aí o horário e o serviço continua por aqui, Karime, Carlão. André, haja paciência, a noite é longa. Obrigada pelas informações. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui com a previsão do tempo no 18 horas. E tivemos uma quarta com tempo parcialmente nublado, né? Parte nublada e algumas aberturas de sol durante a tarde. A umidade relativa do ar estava alta, por isso essa sensação de calor que a gente teve durante essa quarta-feira, bem abafado. E para a noite, a previsão é de céu nublado com chance de chuvas esporádicas e passageiras em alguns pontos da cidade. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 22 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai começar chuvosa, com céu nublado e pancadas de chuva ainda durante a manhã. À tarde, o sol começa a abrir também, mais ou menos como hoje, né? Vai ficar um pouquinho quente, mas, no entanto, não vai durar muito, pois a previsão é de termos novas pancadas de chuva que são previstas para o finalzinho da tarde e comecinho da noite. E à noite, ela deve continuar, né? A chuva deve continuar mais forte e com aquela probabilidade de trovoadas. Então, fiquem seguros e levem o seu guarda-chuva. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 96%. Legal, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, hein? Já são 23 municípios em emergência por causa da subida das águas. Mais de 220 mil pessoas estão sendo afetadas todos os dias, com casas inundadas, plantações perdidas e comunidades completamente isoladas, hein, Karime? E o pior, Carlão, é que a previsão não anima, tá? As águas devem continuar subindo até pelo menos o mês que vem. Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito do assunto. Então, Odineia, quais são os novos municípios nessa lista de emergência? Careiro da Várzea, Maraã e Anamã foram os últimos municípios a entrar na lista vermelha da cheia, Karime. Outros 34 municípios estão em alerta, 3 em atenção e só 2 seguem fora de risco. As informações sobre a cheia no Amazonas foram atualizadas nesta terça-feira. Até agora, mais de 55 mil famílias ou 220 mil pessoas já foram afetadas e os rios seguem subindo em todas as calhas, com picos previstos até julho. O chefe do monitoramento hidrológico da Defesa Civil, Igor da Silva Jacaúna, ressalta que nos próximos dias, no entanto, alguns municípios da região do Alto Solimões, em situação de emergência atualmente, estarão evoluindo e podem começar a reduzir a cota do rio. Ou seja, é um princípio aí do processo final de enchente nessa região. Já na região do médio e baixo, a tendência é que o pico de enchente só vai acontecer lá para junho. Os municípios que a gente pode destacar nessa região é o município de Japurá, na região do Médio Solimões, e o município de Manacapuru, na região do Baixo Solimões. Esses dois municípios se destacam aí, que podem ser um pouco mais afetados, mas a tendência é que nenhum desses municípios vão atingir níveis históricos nesse ano. A tendência, segundo o chefe do monitoramento hidrológico da Defesa Civil, Igor Jacaúna, é que as águas nesses municípios ainda vão subir, mas agora de forma mais lenta. A tendência é que esses municípios ainda, a gente pode observar
observar ainda uma subida desse nível dos rios, mas nada muito alarmante, né? A tendência é que esse aumento ele reduza e até chegar ali para meados de junho que esse processo final de enchente acabe acontecendo e iniciando o processo de vazante consequentemente. Como vocês falaram, dos 62 municípios, 23 estão em situação de emergência e a população já está recebendo ajuda humanitária. Em Manicoré, por exemplo, a subida das águas obrigou o governo a providenciar uma nova usina de oxigênio para não comprometer mais ainda o atendimento no hospital. Volto com vocês. Legal, Tine Araújo, 6h42, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nós começamos essa semana falando aqui no programa 18 horas sobre o apagão lá no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. O caso, inclusive, ganhou novos desdobramentos, hein? O deputado estadual Wilker Barreto, ele anunciou a omissão da Secretaria de Estado de Saúde diante do problema. Ele fez essa denúncia e grave, viu? O blackout que aconteceu na madrugada de sábado foi causado por uma tentativa de furto de cabos. Isso só aconteceu porque o hospital não tem segurança. O governo do Amazonas não pagou a empresa terceirizada responsável por fazer a segurança nas unidades de saúde do governo do estado. É claro que isso é inaceitável, né? Que um hospital aí funcione sem qualquer proteção e com a infraestrutura tão frágil como essa. Não tem plano P, não tem gerador para assegurar os tratamentos e, né, pacientes numa situação dessas aí ficam, né, Deus dará. E quem sempre sofre com isso, é claro, é o povo, é quem precisa realmente da saúde pública. Sempre, Carlão, sempre quem padece a outra ponta dessa questão é o povo, é a população, o cidadão que não consegue ter um atendimento digno dessa gestão do governo do estado do Amazonas. Nathalie Moraes volta a conversar com a gente, ela tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Nathalie, o governo do Amazonas já se pronunciou, qual é o plano, qual é a estratégia, tomou alguma providência para caso aconteça novamente, não ter aquele desespero, aquela situação de guerra no hospital, Nathalie? Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, e aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas. Karime, o governo disse que ele fez o plano de contingência, ou fez o que deveria ter sido feito naquela manhã de sábado, quando tudo aconteceu. Mas o que aconteceu no Hospital de Pronto Socorro Platão Araújo vai muito além de um simples apagão. A gente pode dizer, Karime, que é mais um episódio escancarado da fragilidade da saúde pública no Amazonas e da falta de preparo do governo do Amazonas diante de situações de emergência. E por isso, o deputado estadual Wilker Barreto voltou a denunciar na tribuna da Assembleia Legislativa toda a omissão da Secretaria de Saúde do Amazonas. Ele afirmou durante o discurso, Karime, que esse blackout, né, como vocês já adiantaram e nós já falamos, foi provocado por um homem que foi lá furtar ali os cabos, revelou a falta de um plano de ação eficiente. Isso porque a gente está falando de pacientes que estavam em estado grave, pelo menos 17 pacientes que respiravam ali com ventilação mecânica foram transferidos às pressas para outras unidades já superlotadas, porque os geradores poderiam não suportar mais tanto tempo. A concessionária de energia foi para lá e disse, a gente já está há 6 horas, esse gerador não pode não suportar, os bebedores pararam. Então o que aconteceu? Os pacientes foram transferidos às pressas. O deputado cobrou da secretaria um relatório urgente sobre o prazo de estrutura elétrica, mas ele não quer saber só do Platão não, Karime. Ele pediu aí sobre a capacidade de todos os hospitais aqui do nosso estado para qualquer situação de crise, para não ser admissível, para que a gente possa perder vidas. Vamos conferir aí um trecho do que disse o deputado estadual Wilker Barreto. Nós tivemos, dos maiores pronto-socorros do Amazonas, um incidente que me preocupa. O sinistro do roubo dos cabos, que precisa ser investigado e apurado, não tira o drama que nós podemos sofrer isso novamente. Não esqueçamos que Manaus faz parte do Sistema Nacional de Energia. Infelizmente, de vez em quando, dá uns apagões em Manaus. E aí? Os hospitais não precisam ter uma retaguarda de geradores que suportem 24, 48 horas? É esse questionamento que eu faço através de ofício
para que a Secretaria de Estado da Saúde responda a esse parlamento. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, trazendo toda a sua indignação diante do apagão que aconteceu provocado aí pelo furto de cabos no Hospital Platão Araújo no último sábado. Só que tudo isso, Karime, só aconteceu por quê? Porque o hospital estava sem segurança pública. E foi exatamente esse o questionamento do deputado estadual, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, o comandante Dan. Ele falou sobre toda essa situação, falou da prática criminosa que é cada vez mais comum por conta da falta de policiamento e da falta de segurança no Amazonas. O comandante Dan foi muito enfático em seu discurso na tribuna ao relembrar que a gente tem pelo menos 3 empresas que variam de 8 a 11 meses sem pagar salários aos seus funcionários. Ou seja, sem receber do governo do estado do Amazonas, 3 empresas de segurança que prestam serviço para as unidades de saúde do governo do estado do Amazonas, que estão sem receber. Exatamente. Uma delas é o Platão Araújo. A gente está falando de um segurança que está indo para aquela porta daquela unidade, passa 12 horas ali em pé, sem receber há pelo menos 11 meses. E a gente sabe, essa situação que aconteceu no Platão Araújo pode acontecer em qualquer outra unidade, porque esses profissionais estão trabalhando ali sem nenhum tipo de suporte. Imagina qual a motivação que essa pessoa tem indo trabalhar sem receber. Não sei como é que ainda vai, né, gente? Porque como é que você vai trabalhar sem receber seu salário? Como é que paga a conta? Como é que coloca comida na mesa? Como é que paga aluguel, luz? Gente, é desumano isso. Como é que vive? Como é que vive Só que com isso, tudo Carlão? isso, agora a Comissão de Saúde da Assembleia mais uma vez convocou a secretária Nayara Matsudi, secretária de Saúde do Amazonas, para comparecer à ALEAN. Inclusive, o deputado Wilker Barreto encaminhou ofício pedindo resposta num prazo de até 30 dias sobre toda essa situação. Deu até tempo demais e acho muito difícil que essa secretária compareça, exatamente. O deputado Wilker Barreto, em entrevista aqui no 18 horas, ele disse que já chamou inúmeras vezes a secretária de Saúde do Estado para comparecer, né, lá na ALEAN, na Assembleia Legislativa, e dar inúmeras explicações, e ela nunca foi. Ou seja, duvido, né, Carlão, que ela vá, e duvido que eles deem alguma satisfação. Agora é um outro crime não dar sequer uma satisfação para a sociedade civil, porque dizer que tem projeto, que teve uma estratégia, um plano de contingência, um plano sei lá o quê, a gente viu que na prática não teve plano nenhum, foi um desespero, Felizmente vidas não foram perdidas, Exato, mas poderia ter acontecido. A gente não sabe se algum quadro ficou agravado por causa de toda essa situação, em todo esse tumulto. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Valeu, Nathalie, boa noite, 6h49. 18 horas. Olha só, escuta essa que é legal, hein? Escolas públicas de Manaus vão ter apresentações de shows de chorinho para os alunos, Karine. Achei sensacional, viu? A apresentação vai ser feita por um grupo composto por um flautista, 2 violinistas e um percussionista. E no repertório, músicas de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. E nas apresentações, os músicos também apresentarão curiosidades e aspectos históricos sobre as composições e seus autores. É cultura. Os shows são do projeto Chorinhos, Histórias Musicais, e a coordenação é do Conselho Municipal de Cultura. Agora 6h50. 18 horas. Olha só, em uma nova estação meteorológica da cidade foi entregue hoje de manhã no Parque Municipal Mindu. Olha aí, Karime, no bairro Parque beleza. 10 de novembro, que fica na zona centro-sul de Manaus. Carlão, essa já é a terceira de um total de 9 previstas, que vão ser distribuídas em pontos estratégicos da cidade, como explica o repórter André Meirelles. Olha, a previsão é que as demais estações sejam entregues gradualmente nos próximos meses, cobrindo todas as zonas da capital. Muito boa noite para vocês. A entrega da terceira estação meteorológica foi no Parque do Mindu, no Parque 10. Isso tudo para reforçar o monitoramento climático na cidade, especialmente em áreas de preservação ambiental. E, inclusive, essa instalação da estação meteorológica também tem o objetivo de fortalecer a capacidade da cidade em responder às emergências climáticas, como explica agora pra gente o prefeito de Manaus, Davi Almeida.
Então nós estamos fazendo a instalação dessas antenas, dessas torres, né, dessas estações. Essa é a terceira. Temos mais 2 que estão prontas. Acredito que já na semana que vem Santa Etelvina em Ponta Negra, Zona Norte e Zona Oeste. E nós vamos então assim mapear a cidade de Manaus para que a gente possa melhor acompanhar a questão das mudanças climáticas e poder termos informações. Por exemplo, essas antenas, elas vão nos dar a oportunidade de nós nos anteciparmos em algumas ações. Por exemplo, com essas estações montadas, nós vamos ter em tempo real a leitura e nos antecipar a gente poder dar respostas mais rápidas. Olha, os dados meteorológicos da estação vão ser monitorados e analisados pela Defesa Civil de Manaus, também auxiliando no planejamento e também nas ações preventivas em casos de chuvas intensas, enchentes ou ondas de calor. Por isso, a escolha aí do Parque do Mendu foi estratégica, por se tratar de uma área sensível ao impacto climático e ambiental. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 18 horas. 52, você no melhor mix do Brasil. Olha só que situação, hein? O vírus influenza A, o vírus da gripe, lidera a causa de mortes por síndrome respiratória aguda grave entre os idosos. Ou seja, é preciso se vacinar, hein, pessoal? É, Carlão, é sério, viu? Porque, de acordo com o boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, Manaus está entre as capitais brasileiras com número alto de casos. O Diné Araújo está com esse levantamento, volta a conversar com a gente. Então, Odineia, o vírus da influenza está matando mais idosos do que até a Covid-19, é isso? Está sim, Karime. O vírus da gripe está colocando o Amazonas em alerta e matando mais idosos, sim. É isso que revela o novo boletim da Fiocruz. A influenza A se tornou a principal causa de morte por síndrome respiratória aguda grave entre as pessoas da terceira idade. 64% das mortes por vírus respiratórios nesse período é justamente devido à influenza. O vírus da gripe também está hospitalizando muito mais gente por todo o Brasil, inclusive aqui no Amazonas, até porque Manaus já está entre as capitais com nível de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave e a situação pede muito cuidado, hein? A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e Infogripe, fez esse alerta. Vamos ouvir. No estado do Amazonas e também na capital, em Manaus, a gente tem observado um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente na população mais idosa e um pouco também na população de jovens e adultos. Esse aumento de casos de SRAG na região é causada principalmente pelo vírus da influenza. Carlão, Karime e ouvintes do 18 horas, o perigo também ronda as crianças pequenas com vírus sincicial respiratório, liderando as internações e mortes. Em todo o país, os problemas respiratórios já somam mais de 56 mil casos só nesse ano e o Amazonas está entre os estados com nível de risco elevado. A recomendação é direta: vacinação urgente para quem faz parte dos grupos mais vulneráveis, segundo a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz. Por isso que a gente pede, para que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, que procurem um posto de saúde para se vacinar contra o vírus da influenza. Apesar da campanha de vacinação da região norte começar um pouco depois, o estado tem as vacinas contra o vírus atualizadas, então essa população aí de maior risco pode procurar um posto de saúde para se vacinar. Além do Amazonas, outros estados da região norte, como Rondônia, Amapá e Pará, também apresentam níveis de risco alto ou crescente para mortes por causa da gripe. Volto com vocês. Legal, o negócio é se vacinar, né, Carlão? Não tem por onde fugir. Vacinação é uma alternativa. 6h55. Economia. Olha só, indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,43% aos R$ 5,64. O euro fechou em alta de 0,01%, cotado aos R$ 6,39. O Bitcoin registrou alta de 1,33% aos R$ 612.987. E o Ibovespa encerrou o dia em queda de 1,7% aos 137.721 pontos.
O levantamento confirmou que o litro do etanol no Amazonas é o mais caro do Brasil. O combustível é comercializado em média a R$ 5,48. A pesquisa é da Indirect Ticket Log e apontou que na primeira quinzena de maio, o preço médio do diesel no Amazonas registrou um único entre os estados brasileiros em relação ao mesmo período de abril. O único que registrou alta em relação ao mesmo período de abril. Olha só, a discussão sobre a BR-319 segue firme no Senado. Pelo menos está sendo cobrada pela nossa bancada em Brasília. Isso é muito bom. Nessa terça-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou o plano de trabalho da pasta para os próximos 2 anos durante a audiência na Comissão de Infraestrutura lá no Senado, Karine. Exato. Ainda segundo o ministro, entre as prioridades estão a ampliação da malha rodoviária. E nesse ponto, o senador Eduardo Braga foi firme no discurso. O senador disse que enviou uma carta ao presidente Lula explicando que não é justo um estado que mantém 97% da mata primária preservada que seja punido justamente por morar num estado que preserva a floresta. Vamos ouvir um pouco o que o senador Eduardo Braga disse. Portanto, não há mais o que dizer para 4,5 milhões de brasileiros que vivem no Amazonas com o risco de ficarem isolados. Ou seja, basta. Nós já fomos muito humilhados. O nosso Estado se uniu e queremos aqui apartar, separar o Ministério do Transporte da crítica que estamos fazendo ao governo que nós apoiamos. Mas nós não apoiamos a ideologia retrógrada, ultrapassada e que serve a interesses que, na minha opinião, são pouco republicanos. Mas eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem dado um tratamento correto ao Amazonas. 18 horas. Olha só, o ministro dos Transportes, Renan Filho, respondeu de forma positiva ao senador Eduardo Braga. Vamos ouvi-lo. Me associo integralmente às suas palavras. O Ministério dos Transportes, dentro do próprio governo, está do lado dos senhores. 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Vamos conferir como está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite a todos mais uma vez. Olha, a gente tem informações pela zona norte da capital amazonense, a Avenida Alameda, Alphaville, no sentido da Avenida das Torres, trânsito com excelente fluidez. Ainda na zona leste, na Avenida Cosme Ferreira com a Rua Francisco Bambolê, trânsito sem retenção também segue com boa fluidez ali pela via. E a Avenida Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, zona leste aqui da capital amazonense, tá com trânsito pesado, hein, Karine? Muitos veículos aqui pela via, né? E aí tem que ter paciência nesse trânsito. Volto com vocês. Sem dúvida alguma, André Meirelles, obrigada pelas informações. Muita calma nessa hora. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, hoje o Judiciário Amazonense amanheceu com uma notícia grave e simbólica. O Conselho Nacional de Justiça decidiu suspender a juíza Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, da 7ª Vara de Família de Manaus. O motivo? Um retrato escancarado da morosidade judicial. Processos paralisados, audiências descumpridas, planos de ação ignorados. A magistrada alegou sobrecarga e falta de pessoal, mas o CNJ foi claro, havia sim estrutura. O que faltou foi gestão, compromisso e respeito com o cidadão que espera por justiça. E não são poucos, estamos falando aí de milhares de famílias presas em batalhas judiciais que nunca chegam ao fim. A suspensão da juíza não é apenas uma medida disciplinar, é um alerta para os juízes que ocupam cargos públicos, mas esquecem que são servidores da população. E para todos nós que já normalizamos a lentidão da justiça como se fosse parte do sistema, é um alerta e não é parte do sistema. A justiça lenta é uma forma de injustiça, isso sim, e quando ela acontece dentro de uma vara de família, ela destrói lares, adia pensões, agrava conflitos. Não é só papel acumulado, não, é vida em suspenso. Que o caso da juíza Cleonice sirva de exemplo, não de exceção, porque quando o judiciário falha, o povo é quem paga, com tempo, com angústia, com o silêncio da espera. 18 horas.
7 em ponto, Karine Leão. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.